Olá, torcedores do Corinthians! Sejam bem-vindos ao nosso canal Corinthians Notícias, o seu destino número 1 para todas as informações fresquinhas sobre o nosso glorioso timão. Vamos embora falar muito do Coringão, porque tem muita coisa para falar. Primeiro, quero trazer informações sobre o lateral Riquelme, né? O Nicola trouxe algumas informações hoje. Eu já venho falando do Riquelme há um bom tempo. O Riquelme é um jogador que interessa ao Corinthians. Ele está na lista de atletas monitorados, tá? Mas é um jogador que custa aí cerca de 5 milhões de euros. O Corinthians acha o jogador caro. Em relação ao que o Nicola disse, né? Andei até conversando com ele. O presidente do Cuiabá diz que não negocia, tá, o Riquelme no momento. Talvez até esse ano não haja uma negociação. Por quê? Porque o Riquelme virou reserva, né, lá no Cuiabá. E negociar agora o Riquelme em baixa, para o Cuiabá não é um bom sinal. Vai perder dinheiro, quer realmente negociar o jogador quando ele estiver em alta. Desde que ele voltou, né, da seleção olímpica, nunca mais jogou, né? O Cuiabá contratou o Ramon, ex-Flamengo, né, lateral esquerdo, assumiu a condição titular, já trouxe isso para vocês aqui, e o Riquelme, que estava na seleção pré-olímpica, perdeu espaço, né? Quando voltou, já tinha outro no lugar e nunca mais retomou a posição de titular. E o Cuiabá, né, alegando que não negocia, né, o Riquelme por conta disso, tá? Por conta que ele, né, virou um reserva hoje e não é interessante fazer o negócio agora, já que foi um jogador mais assediado aí no mercado da bola antes de amargar a reserva no Cuiabá. O que eu tenho é o seguinte: ele é um jogador monitorado no Corinthians, não há negociações abertas, mas é um desejo realmente do técnico Antônio Oliveira, tá? O Antônio Oliveira gosta bastante do Riquelme, tanto pela estatura, pela qualidade técnica. O Corinthians pode sim fazer uma investida no lateral, mas por enquanto tem uma negociação aberta em relação ao jogador do Cuiabá. Comenta aqui embaixo. O Corinthians ganhou uma concorrência aí no mercado da bola, tá? Eu trouxe com exclusividade para vocês na semana passada que o Corinthians fez uma consulta, né, em relação ao volante Kaique, do Juventude, atleta de 28 anos, revelado pela Portuguesa de Desportos, e é super titular, importantíssimo para o meio campo do Juventude. Ele interessa, sim, ao Corinthians, interessa bastante, mas meu amigo Luiz Teixeira, lá do Sport TV, aliás, obrigado pelos créditos em relação a essa informação do Corinthians envolvendo o Kaique, né, que ele deu lá no Sport TV, muito obrigado mesmo. Luiz Teixeira disse que o São Paulo também está na parada. É bom lembrar que o Carpini era técnico do Juventude, conhece bem o Kaique, e hoje comanda o São Paulo, e o São Paulo já entrou forte na briga para levar o jogador. É bom a gente lembrar também que o Kaique tem contrato até o final do ano com o Juventude, então no meio dessa temporada ele pode assinar um pré-contrato. O Corinthians está na parada, fez uma consulta, conversei com uma fonte agora para saber se houve algum avanço, né, depois que o São Paulo entrou na parada. Nenhum avanço ainda, tá? Então o Corinthians ainda não, né, se posicionou ou avançou em relação a essa contratação ou essa tentativa, pelo menos no mercado da bola. Concorrente forte agora, né? O São Paulo, eu falo forte porque o Carpini conhece o jogador já, enfim, né, trabalhou com o técnico São Paulino, então acaba às vezes ajudando aí um pouco o São Paulo nessa briga. Vamos ver se o Corinthians vai, enfim, fazer uma proposta ou não, né, para brigar com o São Paulo no mercado da bola. O São Paulo, esse sim, já chegando junto em relação ao Kaique, tá bom? Deixa o like aqui, comenta, que é muito importante. E agora vem duas informações exclusivas no Blend, hein? Ou exclusivas hoje. Quanto que o nosso querido investidor, né, o Igor, emprestou já ao Corinthians, tá? Informações que me passaram que já foram 18 milhões de reais que ele já emprestou ao Timão, tá? Informação para você importante, tem ajudado muito o Corinthians nesse momento aí que o Corinthians tem vivido de transição, né? Saída de Duílio Monteiro Alves, que deixou o clube realmente extremamente quebrado, devendo todo mundo, numa situação realmente difícil, e também agora a entrada do Augusto Melo. O Igor tem sido muito importante, ajudado o Corinthians em contratações, investimentos, enfim. E ele já
desembolsou aí cerca de 18 milhões de reais, tá, ao Corinthians em negócios e tem sido importante aí para o Coringão, inclusive intermediando, tá? E não tem essa de porcentagem, a gente não sabe se ele vai pedir alguma porcentagem ou não. O que me falaram é que ele ajudou o Corinthians mesmo, tá? Tomou a frente lá, junto com Augusto Melo, na negociação dos direitos de TV com a Abrax, pela influência que ele tem no mercado, ajudou o Corinthians até a subir um pouco a proposta da Abrax, tá? E não me passaram nada, que ele está cobrando alguma coisa em relação a isso. O que me falaram foi de ajuda, né? É claro que é um investidor, quando coloca dinheiro no clube, né, sempre, com certeza, vai querer ganhar alguma coisa lá na frente. Então, esse, né, o valor aí, cerca de 18 milhões, tá, que ele emprestou o Corinthians até o momento e tem ajudado bastante o Corinthians no mercado da bola, e não só no mercado da bola, mas nesse momento difícil que o Coringão vive na temporada, né? O Augusto, claro, já falava na sua campanha que tinha alguns investidores, né? Enfim, que ele contava para ajudar aí no seu trabalho, principalmente nesse início de trabalho, né, do presidente Augusto Melo, tá? Comenta aqui embaixo aí o que você acha do investidor, né? Colocando mais grana aí para ajudar o Coringão. Comenta aqui, deixa o like e vamos seguir com informação importante agora da lateral esquerda do Corinthians, Wellington, ex-São Paulo? Ex já ou é do São Paulo ainda? Informação importante para vocês, tá? Eu tenho falado já há um bom tempo que o Corinthians negocia não, né? Que o Corinthians tem interesse, fez consulta, né? Conversa, né, com intermediários, conversa com o staff do jogador, de um lateral esquerdo que era prioridade, que eu falei que não era o Riquelme a prioridade, tá? O Riquelme é um plano B, tá? Do Corinthians. E eu tenho falado que o Corinthians negocia com um jogador titular da Série A do Campeonato Brasileiro que vai começar, ou enfim, entre os grandes clubes aí do Brasil, tá? A pergunta que é feita é o Wellington, né? Já que acho que é o site Trivela, tá? Dando crédito aqui, disse que o Wellington não deve renovar com o São Paulo e o Corinthians e o Inter demonstram interesse pelo jogador. Bom, vazou. É o Wellington, tá? Esse é o lateral esquerdo que o Corinthians realmente tinha colocado como plano A, que, né, tenta no mercado da bola, inclusive entrando em contato com os representantes do jogador, tá? O Corinthians falou sobre valores, enfim, esse é o atleta realmente que interessava o Corinthians. Aliás, eu já tinha trazido que era o Wellington para vocês, eu não lembro se foi no início do ano, no final do ano passado, que o Corinthians tinha tentado o Wellington do São Paulo e tinha trazido essa informação com exclusividade para vocês. Parecia que depois não ia acontecer mais nada, que o jogador ia renovar com o São Paulo, mas o São Paulo fez 2 propostas de renovação para o Wellington e ele não aceitou, e o Corinthians voltou a procurar o Wellington, né, jogador que é titular hoje, né, da lateral esquerda do São Paulo. Notícia agora exclusiva, tá? Uma notícia boa para o torcedor do Inter. O Corinthians, né, enfim, acabou não avançando como deveria, né? Os representantes do Wellington primeiro abriram negociações com o Corinthians, mas o que me falaram agora é que o Inter está na frente, tá? O Inter está mais na frente agora para levar o jogador e assinar um contrato com ele. Lembrando que ele pode ser contratado, inclusive nessa janela, né, de exceção do dia 1º ao 19 de abril, porque ele se encaixa, né, naquela regra, né? O jogador tem que ter atuado, né, por uma equipe pode ser negociado se atuou em alguma equipe por pelo menos uma partida. É o caso do Wellington, que jogou o campeonato estadual totalmente titular pela equipe do São Paulo. O Corinthians abriu primeiro negociação, negociou primeiro, mas o Inter nesse momento passa à frente. É uma informação importante que eu estou passando para vocês. Vocês sabem que eu não tenho clubismo em relação a fazer jornalismo, né? Apesar de o nosso canal aqui ser um canal praticamente segmentado do Corinthians, trazendo informações do Coringão, eu tenho que trazer a verdade sempre para vocês. A verdade ela é inegociável. O Wellington hoje o Inter está na frente do Corinthians em relação ao Wellington, em questão de valores, tempo de contrato e tudo. O Corinthians acabou, enfim, não avançando como o Inter avançou.
mas o Corinthians foi o primeiro a negociar com ele, e novamente agora, foi recente, tá? Eu não estou falando daquela informação que eu trouxe que o Corinthians queria o Wellington, agora eu não lembro se era no final do ano ou no início do ano que eu trouxe essa informação para vocês. Eu acho que foi no final do ano passado que eu trouxe, mas houve a segunda tentativa, tá? O Corinthians voltou a tentar o Wellington logo depois da lesão do Palácios, enfim, das críticas ao Hugo. O Corinthians focou no Wellington, inclusive o Riquelme virou um plano B, que eu falei para vocês que o Riquelme tinha virado um plano B, porque tinha um lateral titular, vocês viram me perguntando quem era, tá aí. O Wellington, né? Inclusive a fonte me disse, né, para eu não dar, para não vazar, porque tinha uma concorrência, e para não atrapalhar os negócios, eu dei uma segurada nessa contratação aí, nessa negociação, desculpa. Vocês percebiam que, se vocês me conhecem, vocês sabem quando eu sei alguma coisa, às vezes não posso falar, né? E vocês viviam me perguntando, inclusive muita gente acertou, vivia dizendo que era o Wellington no chat. É ele, o Corinthians segue tendo interesse, mas o Inter está avançado, tá? Hoje eu ouso dizer que ele é mais jogador do Inter do que do São Paulo e claro, do Corinthians, né? Então, realmente não é uma notícia muito boa, mas é o que está acontecendo, na verdade, para vocês. Deixa o like aqui, gente. Vamos.